Já tá aparecendo aí? Ainda não. Não, Val. E tá pensando. Agora foi. Aê! Agora sim, gente, oficialmente, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento. Já vou botar aqui na telinha da apresentação. Temos muitos assuntos importantes para falar. Eu vou começar aqui apresentando, mas, para quem não me conhece, né? Crescemos muito, eu sou a Valesca, aqui do time de People. Crescemos muito, então é bacana me apresentar. Apresentar a Gé também. Coloca a carinha aí para todo mundo te ver, Gé, que ela vai participar da apresentação hoje. Tô aqui. Obrigada por estar aqui também. Pessoal, hoje o assunto é super importante, temos vários subtemas para falar dentro do ciclo de gestão de desempenho, mas eu quero começar falando que esse é um tema bem importante, porque a gente vai falar de desempenho e de desenvolvimento. Quem está aqui há mais tempo e já participou de qualquer uma das pesquisas internas que a gente fez, como aquela do NPS, trouxe para a gente como queixa a falta da Spark ter uma avaliação formal, ter feedbacks constantes, e a gente sabe que tudo isso é verdade. A gente é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Eu ia falar duplicou de tamanho, mas eu acho que triplicou ou até quadriplicou, nem sei se essa palavra está correta. Então, a gente cresceu muito, mas a gente nunca deixou de se preocupar com os nossos funcionários. Então, a gente também sabia que existia a necessidade de criar esse ciclo formal de gestão de desempenho e continuar sendo essa empresa preocupada com as pessoas, com o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente está aqui hoje para falar desse ciclo de gestão de desempenho. Não estranhem os nomes que vocês vão ver. Não sei o que isso significa, não tem problema nenhum. A gente está aqui hoje para bater esse papo e para ensinar vocês. É um treinamento e a gente espera que vocês saiam daqui com todas as dúvidas esclarecidas. Como vai funcionar esse nosso papo? Vou apresentar algumas partes, a Jéssica vai apresentar outras partes, mas vocês vão perceber que a gente vai focar bastante em dois temas, que é a avaliação e a autoavaliação de desempenho. A gente vai ter, no mês de julho, provavelmente, finalzinho de julho, um segundo treinamento exclusivo para as pessoas que ocupam cargos de liderança e têm subordinados abaixo de si, liderados. Vai ter um segundo treinamento para esses líderes focado apenas em feedback e PDI. Então, hoje é o momento da gente falar do ciclo como um todo, sim, mas a gente vai focar na autoavaliação e na avaliação, e mês que vem a gente faz esse segundo treinamento para falar sobre feedbacks e PDIs. Por último, e não menos importante, vocês já sabem como é o funcionamento aqui. Eu estou vendo a tela do PowerPoint completa e não consigo ver a carinha de vocês. Acho que eu vou até tentar botar aqui embaixo. Será que eu consigo? Se eu minimizar? Acho que nem minimizando, mas vamos tentar. Não tô vendo a carinha. Agora sim, tô vendo a carinha da Gé. Aí. Tô vendo a apresentação aqui em tela cheia e vejo vocês muito pequenininhos. Então, se vocês, por algum motivo, mandarem algo no chat ou levantarem a mão, eu não vou conseguir ver. Tô só vendo a Gé. Então, por favor, pode tirar o microfone do mudo para fazer pergunta, pode mandar no chat. Enquanto eu estiver apresentando, a Jéssica vai lendo as perguntas. Se identificar que já dá para responder, ela já responde no chat mesmo. Se achar relevante, ela me interrompe e eu respondo aqui para vocês. Mas vamos fazer esse combinado para a gente garantir que ninguém vai sair daqui com dúvidas. Então, participem. A gente quer ouvir a opinião de vocês, as dúvidas de vocês. Estamos aqui para aprender juntos hoje. E como vai ser a nossa agenda? Todos os assuntos que a gente vai abordar hoje, prometo que a gente termina antes do almoço, tá? Mas são assuntos bem longos, porém bem importantes. A gente começa falando do que é o ciclo de gestão de desempenho primeiro, depois entramos sobre expectativas, do que e como devem ser feitas as nossas entregas aqui na Spark. Falamos de autoavaliação, de avaliação do líder, do comitê de calibração, da reunião de feedback, dos planos de desenvolvimento individuais, o famoso PDI, e dos one-on-ones entre líder e liderado. A gente vai começar contando um pouquinho aí do ciclo em si. Por que a gente chama de ciclo de gestão de desempenho, gente? Ele é um acompanhamento e um desenvolvimento constantes, ele não vai ter fim. Então, a gente colocou aqui dessa forma cíclica para mostrar para vocês que a gente vai entrar, a gente tem aí esse alinhamento de expectativas do que é esperado de cada cargo, né? Então, o que é esperado da Jéssica sendo uma supervisora, o que é esperado da Nath sendo uma diretora, o que é esperado
Enzo sendo um estagiário que acabou de ser promovido e vai ser assistente a partir de agora. Então, tudo isso é o que é esperado de nós perante o nosso cargo. Começa aí, mas não começa aí ao mesmo tempo, porque depois disso a gente tem a autoavaliação de desempenho, a avaliação do líder, o comitê de calibração, feedbacks e PDIs, o one-on-one entre líder e liderado, e a gente volta para o alinhamento de expectativas de novo. Então, esse é um ciclo e ele não tem fim. É um ciclo que vai rodar sempre de 6 em 6 meses. Então, a gente já tem aí alinhado quais são as expectativas do nosso trabalho. Agora a gente vai entrar nessas próximas caixinhas, que são as caixinhas das avaliações. Terminando esse ano, ano que vem, em janeiro, a gente começa tudo de novo, tá? Sempre de 6 em 6 meses aqui na Spark. E como que vai funcionar esse ciclo de gestão de desempenho na prática? A gente fez a contratação aí de uma plataforma que se chama Flow para nos dar o suporte nesse ciclo de gestão de desempenho. Fiquem tranquilos, é uma plataforma que veio para facilitar a nossa vida, então ela é super fácil de mexer, super intuitiva. É dentro dela que a gente vai fazer todas as avaliações, autoavaliações, comitês de calibração, feedbacks e PDIs também devem ser imputados nela. E para quem assistiu lá o meu videozinho fazendo o convite para vocês estarem aqui no treinamento hoje, perceberam que a gente falou bastante da plataforma Flow e a gente deu a opção de vocês utilizarem a plataforma através do web app, que é aquele link que aparece no vídeo e a gente vai compartilhar com vocês também, mas também a gente deu a opção de usar através do celular. O único ponto que eu tenho que esclarecer para vocês é que pelo celular ainda não está 100% funcionando. Então, deixe o aplicativo de celular de lado e vamos focar naquele link, fazer as avaliações e autoavaliações pelo nosso computador mesmo, tá? E aí vocês podem perguntar, mas Valesca, eu nunca usei essa tal plataforma Flow. Não sei como ela funciona, não sei o que eu tenho que fazer. Fiquem tranquilos. A Jéssica, que trabalha aqui comigo, que vocês já viram a carinha, montou 2 manuais maravilhosos, super claros, com print de tela e todos os detalhes para vocês saberem como vocês fazem para acessar, que botão vocês apertam, onde vocês têm que incluir informação, o que é obrigatório, o que não é. Tudo está neste material. Ainda hoje, depois desse treinamento, a gente vai disponibilizar para todos vocês através da plataforma Convênia. Então, já já sai um comunicado nosso com todo esse material para vocês poderem acessar a ferramenta. Já vão conseguir fazer isso hoje? Ainda não. Hoje a gente está aí no último dia do mês, se não me engano, hoje é 30. Dia 30 de junho, a partir de amanhã, 1º de julho, é que estará tudo no ar, mas a gente também vai colocar isso no comunicado para que vocês não se confundam. Então, o nosso ciclo oficial dentro da plataforma Flow inicia amanhã, que é dia 1º. E aí aqui a gente começa falando daquela primeira caixinha que apareceu no nosso ciclo de gestão de desempenho, que é a caixinha sobre expectativas. O que deve ser entregue e como deve ser entregue. Esse primeiro ponto, gente, vem dividido em 2 partes. O que deve ser entregue é referente ao nosso desempenho, que aqui a gente está chamando de desempenho técnico, e o como deve ser entregue é o nosso desempenho comportamental. Então, tudo aquilo que o seu líder direto já alinhou com você sobre as atividades que você tem que realizar, as atividades que estão dentro do seu job description, as metas que você precisa alcançar, os projetos que você precisa entregar, tudo isso tem a ver com o seu desempenho técnico, é aquilo que é esperado do seu cargo tecnicamente. Mas a gente também tem o como a gente deve entregar tudo isso. Então, de que forma que eu executo as atividades, entrego as minhas metas, entrego os meus projetos. Toda a forma da gente se comportar para entregar aquilo que é esperado de nós tem que estar sempre embasado nos valores organizacionais da Spark, que são: somos fazedores, somos inquietos, não abrimos mão da integridade, levamos as coisas a sério, somos ligados à tecnologia, empoderamos vozes, atuamos como um time e somos apaixonados pelo que fazemos. Então, a nossa avaliação, aquilo que é esperado de nós, sempre vai estar dividido nessas 2 vertentes: o que é desempenho técnico e o que é desempenho comportamental. Então, é o que eu devo entregar e como eu vou fazer essa entrega. E aí entramos. Alguma dúvida? Vi que mudou a carinha que está aparecendo aqui embaixo para mim. Alguma dúvida aí? Jé? Apareceu a Jé de novo fazendo assim. Então, beleza. Continuo falando aqui, tá? Não tô vendo vocês. Qualquer coisa me interrompe. E aí a gente parte para a próxima caixinha. Então, sabendo aquilo que é esperado de nós, o que a gente precisa fazer para atender as expectativas que a Spark tem com relação a gente, ao nosso cargo, a gente vai para a nossa primeira caixinha e uma das mais importantes, que é a caixinha da autoavaliação.
A autoavaliação é um momento bem importante para cada um de nós refletir e avaliar sobre o nosso desempenho técnico e comportamental. Ou seja, se as entregas que a gente fez e os comportamentos que a gente teve ao longo desse período avaliado são condizentes com aquelas expectativas que eu comentei lá atrás. Então, o que eu entreguei e a forma como que eu me comportei estão condizentes com o que a Spark espera de mim, com aquilo que o gestor me cobra? O momento da autoavaliação é o momento para refletir sobre isso. E por que que ela é tão importante? Por que que olhar para dentro nesse momento é tão importante? Essa retrospectiva aí dos comportamentos, atrelados aos nossos valores organizacionais, ela é bem importante para te ajudar a se desenvolver e a nortear a forma com que você vai se comportar no dia a dia de trabalho. Ou seja, entender se você, está tendo comportamentos aderentes à cultura da empresa, é bem importante para você conseguir cada vez mais ser aderente a essa cultura, ser uma pessoa que é a cara da Spark. E também é um momento bem importante para você avaliar se realizou suas entregas dentro daquilo que era esperado e refletir o que você precisa melhorar. O que eu faço para melhorar a minha entrega? O que eu faço para ter um desempenho melhor? Essa autoavaliação ela é importante por esses motivos. E aí, aqui eu gostaria que vocês lessem esse QR Code e respondessem a pergunta para a gente. Esse ano, quantas vezes você parou para refletir sobre o seu próprio desempenho? Então, não importa se você é estagiário, se você é assistente, se você é especialista, supervisor, gerente, diretor, C-level, não importa que cargo você ocupa hoje. Conta para a gente quantas vezes você parou para refletir sobre o seu próprio desempenho? Eu vou até entrar aqui no QR Code também para responder a pergunta. Reflexão comigo mesma ou uma troca de ideia assim com alguém, com um supervisor, alguma coisa? Refletir com você mesma ou pode ser com outras pessoas também, não tem problema não. Mas o quanto você parou para pensar no seu desempenho, Raquel? Tá. Gé, pelo meu celular não estou conseguindo ver as respostas. Você consegue me ajudar? Tô vendo aqui no computador. Boa. Acabei de falar. Agora eu tô conseguindo ver. Ah, você viu? Opa, aí. Galerinha tá Bastante gente parou. respondendo. 0 vezes diariamente. Nunca pensei nisso. Algumas vezes, várias vezes, 3 vezes, incontáveis vezes, mais de 10. Muitas, todos os dias. Todo dia, porque eu quero crescer na empresa, então eu penso nisso todos os dias. Praticamente toda semana. Várias vezes, pois sempre enfrento a questão da cobrança. Às vezes é a cobrança do gestor, às vezes a gente mesmo se cobra. Autocobrança, insegurança estão ao meu lado. A cada entrega que eu faço, eu penso nisso, milhões de vezes. Alguém, sem exagero, eu acho que todos os dias eu reflito sobre o meu desempenho e tento buscar melhorar em algum ponto. Tenho uma autocobrança muito grande, a gente se cobra demais, né, gente? Bem verdade isso. Basicamente toda semana, porque a síndrome do impostor bate sempre aqui. Aqui bate às vezes também, viu, gente? Mais de 15. Pouquíssimas pessoas colocaram poucas vezes. Acho isso ótimo. Acho muito, muito bom. Gente, temos muitas respostas. Mais de 70 respostas aqui que eu não li ainda. Prometo que eu vou olhar todas com muito carinho depois, tá? Mas por que a gente quis fazer essa pergunta para vocês? Porque tem um ponto muito importante sobre o nosso processo de desenvolvimento que é: não importa quem está dando feedback para a gente ou o que essa pessoa está falando para a gente. Se a gente não concorda sobre o que aquela pessoa está trazendo, a gente não consegue pensar em como melhorar, a gente não consegue mudar as nossas atitudes e, consequentemente, a gente não consegue ter comportamentos diferentes e entregas diferentes. Então, é muito importante que a gente seja essa pessoa, assim como vocês colocaram aqui para mim, que reflete o tempo todo, que está pensando sobre o próprio desenvolvimento o tempo todo. O que eu preciso melhorar? Como eu faço para melhorar? Isso é bem importante. Para aqueles que talvez não estão fazendo isso com muita frequência,
E eu entendo por quê, porque muitas vezes a gente tem uma correria do dia a dia muito grande, a gente tem os nossos assuntos da vida pessoal também para cuidar, a gente tem 1 milhão de coisas acontecendo no mundo, nossa cabeça está sempre cheia. Então, para garantir que pelo menos uma vezinha no semestre você vai conseguir sentar e refletir com calma sobre o seu próprio desempenho, pensando nisso, a gente criou a autoavaliação. Então, é o momento que você vai refletir, vai pensar em dados e fatos e vai olhar para entender se tudo aquilo que você entregou e a forma com que você se comportou está condizente com o que a empresa esperava. Então, esse é o momento de vocês, é um momento de reflexão muito importante. E a avaliação do líder? Como ela funciona? Por que ela é importante? A avaliação do líder também é um momento importante, onde esse líder vai analisar e vai avaliar o desempenho técnico e comportamental do seu liderado. Ou seja, se o liderado realizou as suas entregas conforme aquilo que tinha sido combinado, conforme as expectativas da Spark e os alinhamentos feitos com esse gestor. Ela é tão importante quanto a autoavaliação e é através da avaliação do líder que a gente vai mensurar qual foi o desempenho de cada colaborador. E aí a gente vai ter insumos para que cada um de vocês se desenvolvam e melhorem o desempenho de vocês para o nosso próximo ciclo. Gê, agora é com você, né? Isso. Aí eu compartilho Boa. daqui para você. Melhor você compartilhar daí, mais fácil, que aí você passa os slides, né? Já tirei aqui o meu. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver que eu tô com 2 telas aqui, mas acho que vai dar certo. Tá na apresentação. Tá, deixa eu só colocar aqui no... Tá carregando? Aê, estamos vendo. Peraí, tá carregando aqui o modo apresentação. Aí, tá certinho? Gente, pra gente tá aparecendo, pelo menos pra mim, aparece o slide, aparece os próximos, aparece os comentários. Então, peraí, que eu não sei como que tá. Vai em compartilhar a tela e compartilha só a tela mesmo, como se a gente não, eu tivesse... cliquei isso mesmo. É que o meu tá diferente. Peraí. Ué. Porque assim Rapidinho. fica pequenininho, fica difícil de enxergar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar minha outra tela pra ver se fica melhor. Se quiser que eu compartilhe aqui e passe os slides pra você, você me avisa. Tá, eu vou testar de novo e a gente vê o que fica melhor. Ops. Continua igual, né? Continua a mesma coisa, que estranho. Tá aparecendo. Eu acho. Será que se eu clicar assim vai melhorar? Configurações. Não, né? Cadê o TI? Alguém da tecnologia aí manja? Não sei por que tá assim. E agora tá maravilhoso, que eu tô vendo você Tá pequenininho 2. embaixo e o resto tudo pequenininho. Tá, então compartilha daí melhor pra Boa, gente vou não na minha perder então. tempo. Bora, vai me avisando quando quiser que eu mude o slide. Tá, Porque eu fechado. não tô te vendo. Eu te aviso. Não carregou ainda o seu. Peraí. Eu já tava aqui parando, achando que tinha carregado. Aê. Agora sim? Agora foi. Bora. Então, bom dia, pessoal. Acho que a Val já me apresentou aí um pouquinho. Eu tô na Spark já tem um tempinho, tem uns 3 meses aí. E aí, a gente, desde que eu entrei, a gente tá pensando sobre essa avaliação. E aí, eu vou trazer alguns pontos para vocês. Então, a gente vai falar mais sobre quando acontece e também quais são as etapas aí da avaliação. Então, a autoavaliação e a avaliação de desempenho, elas acontecem 2 vezes ao ano. A gente vai ter a primeira agora, em julho, mas depois, em janeiro de 2023, a gente vai ter uma outra avaliação que vai ser referente aos últimos 6 meses, de julho a dezembro. Essa primeira que a gente vai fazer, que vai iniciar amanhã, a gente vai olhar tudo o que aconteceu de janeiro a julho de 2022, tá? Pode passar, Val. E aí, quem que participa, né, das avaliações? Então, os colaboradores, todos aqueles colaboradores que entraram na Spark até o dia 31/3, vão participar dessa primeira rodada de avaliação. Quem entrou após essa data não vai entrar nessa, aí entra só na próxima, que vai acontecer em janeiro de 2023,
Mas aí vocês não vão ficar sem nenhum acompanhamento, sem nenhum feedback. A ideia é, o líder, ele vai fazer um one-on-one com vocês para poder falar sobre os pontos, dar um feedback para vocês, falar sobre como foi o seu desempenho desde o momento que você entrou na Spark até o mês de julho. Então, isso vai acontecer, mais para frente a gente vai dar mais detalhes aí sobre o one-on-one. Pode mudar, tá? E os líderes, todos os líderes no cargo de supervisão, gerência, diretoria, eles vão participar também, fazendo a avaliação dos seus liderados. E aí, se no meio do caminho teve alguém que mudou de líder, então a gente tem até um exemplo aqui de uma pessoa que mudou de liderança ao longo dos meses. Então, por exemplo, a Stephanie, ela foi transferida para o time de Sales Operation e a gestora nova dela é a Cauana, mas ela passou a maior parte do tempo com uma outra líder que foi a Neila. Então, para a Cauana fazer a avaliação da Stephanie, a ideia é que ela procure a Neila, alinhe com a Neila quais foram os pontos, como que foi o desempenho da Stephanie aí ao longo dos 6 meses, para que ela tenha insumos para fazer a avaliação dela, tá? Então, independente se você mudou de área ou não, você também vai ter a sua avaliação, a gente só precisa que o seu novo líder fale com o seu líder anterior para poder alinhar aí todos os pontos, beleza? E aí, como que funciona, né? Então, a gente vai ter a autoavaliação e a avaliação do líder. E aí, vai estar dividido em 2 partes. Então, tanto você, quando for fazer a sua autoavaliação, quanto o líder precisarão responder 2 formulários. Um formulário vai ser a avaliação de fit cultural e o outro vai ser a entrega técnica. A avaliação técnica, ela vai ter uma única pergunta e aí o avaliador deverá refletir com base no job description e alinhamentos realizados qual a afirmativa que melhor representa as entregas realizadas e os resultados alcançados pelo colaborador ao longo do período avaliado. Então, o líder que vai estar avaliando, ele vai pensar nessas 2 coisas, no job e no alinhamento realizado, e você também, se estiver fazendo a sua autoavaliação, você tem aí uma clareza do que o seu líder espera de você, quais são as entregas que você deve fazer ao longo aí dos meses, e aí você vai refletir sobre isso. E aí a gente vai ter uma pergunta, que aí está no próximo slide, que vai ser com base nas entregas realizadas pelo avaliado ao longo do período, o avaliador deverá escolher uma das alternativas. Então, a gente tem 4 alternativas, e aí elas são: não foi muito bem e precisa melhorar, ou seja, a pessoa não conseguiu entregar o que era esperado por ela, entregou o que conseguiu, mas precisa melhorar, significa que a pessoa entregou só algumas coisas, só parte do que era esperado, ela não conseguiu entregar tudo. Mandou bem e conseguiu atender as expectativas, significa que ela entregou o que era esperado, então ela foi bem. Mandou muito bem e conseguiu superar as expectativas, é aquela pessoa que ela entregou a mais do que era esperado. Então, ela tinha ali já o que era esperado, ela conseguiu entregar um pouco a mais do que estava esperando dela. Eu posso fazer uma pergunta, Cláudia? Claro, pode sim. E não sei se vocês vão chegar lá, então pode, se vocês vão responder isso depois. Como é feita essa parte pré? Essa expectativa que vocês estão falando de foi bem, em que sentido, quando e como, se a gente vai também ter algum alinhamento disso antes das pessoas responderem? Posso te responder, Cláudia? Gê, me complementa se eu esqueci de algo, tá? São etapas separadas. Então, nesse momento onde a gente não tem, não sei se você já passou por alguma empresa, Cláudia, onde tinha cada cargo, cada área, tinha os seus indicadores a serem entregues, né? Suas metas a serem entregues. Hoje, dentro da Spark, não são todas as áreas que têm metas claras e definidas.
Óbvio que aqui eu vou usar como exemplo o time de New Business dentro de Lab e o time de Sales dentro da Spark Tech. São duas áreas que têm muita clareza sobre qual é a meta que tem que ser entregue, porque ela é uma meta muito numérica, né? Então, no caso do teu time, por exemplo, você pode já ter alinhado alguma meta numérica com o time de Media e BI, mas se você não tem essa meta numérica, o que conta é o alinhamento que você fez com a pessoa a partir do dia que ela entrou aqui. Então, ela foi contratada, vou pegar meu time para ficar mais fácil o exemplo, tá? Meu time aqui de talent, eu tenho a Deja, que é supervisora, deve estar aí ouvindo a gente. A Deja foi contratada para fazer a liderança do time de talent e ser a responsável pelo fechamento das vagas, entrevista com o candidato, feedback para os candidatos, treinamento de onboarding. Então, é com base nesse job description dela, que são os alinhamentos que eu fiz com ela, que eu vou fazer essa primeira avaliação. A nossa ideia é que fazer esse fluxo de avaliações faça com que vocês, gestores, tenham cada vez mais clareza de que a gente precisa ter metas claras e muito bem definidas para o time. Então, assim, se hoje eu estou cobrando a Deja, não é o caso, tá? Mas se hoje eu estivesse cobrando a Deja de que ela tem que fazer 30 entrevistas por dia, tô fazendo errado, né? Ela não tem que entrevistar, ela tem que fechar a vaga. Então, a meta que eu posso estipular para ela é que ela feche as vagas em 15 dias. Ela e o time dela tem 15 dias para fechar qualquer vaga que seja aberta. Então, a partir dessa avaliação que a gente vai fazendo do desempenho da pessoa em cima do job description, a gente também quer estimular vocês, gestores, a definirem quais são as metas em cima dessas atividades que as pessoas precisam entregar ao longo aí do período. Então, nessa primeira, não tem uma definição de quais são essas metas para todas as áreas, e isso não precisa estar no sistema. Mas, de acordo com o alinhamento que você fez com cada pessoa do seu time, você vai ter que responder essa pergunta, pensando. Vamos pegar o Mário, que já apareceu aqui no começo da conversa. Vou usar você de novo de exemplo, Mário. Desde que o Mário está com você, quais são as expectativas de entrega que você alinhou com ele? Quais relatórios ele tem que fazer? Qual é o nível de qualidade? Quando que ele tem que entregar? Além dos relatórios, ele tem outras atribuições? São relatórios de clientes X e Y ou de quaisquer clientes? Então, todos esses alinhamentos feitos por vocês, gestores, direto com esse colaborador, é o que vai fazer vocês responderem essa perguntinha aqui e o colaborador responder a perguntinha também. E aí, Clau, vou aproveitar aí a sua pergunta e falar de um ponto super importante que é: eu, gestor, não estou fazendo alinhamento com o meu time. E aí, esse é um grande problema, gente. Se isso estiver acontecendo em qualquer um dos times, a gente precisa que essa chave mude imediatamente. Fica aqui o nosso pedido, o nosso recado. Se precisar da nossa ajuda para sentar com o colaborador e entender o que a gente pode definir de atribuições para ele, estamos aqui para ajudar. Mas a gente precisa que todo mundo tenha clareza do que tem que fazer. Por mais que não tenha uma meta tão observável e palpável, como times de vendas costumam ter, a gente precisa saber o que é esperado de nós, de acordo com o cargo que a gente ocupa, sabe? Fica claro? Eu falo muito, falo pelos cotovelos. Sim, sim. É que eu acho que, de fato, para o nosso time, pelo menos, a gente não tem metas, né? Então, mas a gente já está conversando sobre isso entre os supervisores, enfim, de alguns critérios, mas até para que todos, pelo menos do meu time, saibam, enfim, como também se autoavaliar, né? O ponto de partida, se a gente está alinhado. Perfeito. Então, sempre lembre dos alinhamentos que vocês fizeram. Não importa se você usou. Vou pegar mais um exemplo aqui prático. Eu falei da Deja, eu posso falar da Jéssica também. Desde que a Jéssica entrou, ela está fazendo o desenho desse ciclo de gestão de desenvolvimento. Então, é o grande projeto da Jéssica. Ela não teve outra meta, ela não teve job description, ela não teve nada. Ela entrou e eu falei, Jé, precisamos implantar. Então, eu vou avaliar ela em cima do resultado que ela entregou desse grande projeto que ela fez desde que ela chegou. Entrou em março, se eu não me engano. Então, desde que ela entrou, no meio de março, ela está conduzindo esse projeto. Então, aqui no caso dela, foi esse projeto. No caso de venda, são as metas entregues ou não. No teu caso, são os alinhamentos feitos com o Mário ou com o restante do time. É alinhamento mesmo, é aquilo que foi combinado. Enquanto não tem meta, é o que foi combinado entre vocês. Certo? Quer complementar com alguma coisa, Gé? Falei muito. Não, acho que é isso mesmo. Se não tem a meta fechadinha, usa o que foi alinhado aí. Só é importante que tanto o líder quanto o liderado estejam avaliando aí a mesma coisa, né? Exatamente. Alinhamento claro entre todos. Boa, Posso pode passar, né? passar. Uhum.
Aí, carregou. Aí, após essa perguntinha, né, que a gente mostrou aí que vocês vão responder, tem uma segunda ao final do formulário, onde a gente vai pedir para vocês preencherem o campo de comentários com exemplos de situações reais que justifiquem a escolha da resposta. Então, tanto você, na autoavaliação, quanto o líder, precisam pensar em situações que aconteceram de fato ao longo do ano para justificar o que você ali deu de resposta. Então, se você colocou que entregou parte do que era esperado, então, olha, o colaborador tinha a meta X e ele só entregou parte dessa meta. Então, a gente quer que vocês justifiquem. E aí, vocês precisam pensar também, levar em consideração o tamanho dos desafios versus o resultado atingido pelo liderado e também o nível de entrega esperado para o cargo que o avaliado ocupa. Essa parte é super importante, porque isso vai garantir que a gente tenha uma avaliação justa, independente do cargo que a pessoa ocupe. Então, um estagiário, ele pode ter grandes desafios, o head também, ele tem grandes desafios. E aí, quando você leva em consideração o cargo, as responsabilidades que o cargo tem ali, então o estagiário, ele pode ser muito bom e ele pode ter feito uma entrega excelente, mais do que esperado, mas para o cargo dele. Então, ele pode ter feito uma entrega incrível, mas não uma entrega como um head, mas sim como o estagiário, então se esperava ali que ele fizesse tais coisas e ele superou ali as suas expectativas. Então, a gente precisa que vocês reflitam sobre isso, sobre o cargo. Então, não é para o estagiário entregar igual um head, igual um analista sênior, é o que era esperado dele nessa posição, tá? Aí a gente tem depois a avaliação de fit cultural, que é o segundo formulário que vocês vão preencher. Então, ao longo dessa semana, eu já fui compartilhando aí com vocês mais detalhes sobre os valores da Spark, quais são os comportamentos esperados dentro de cada valor. Então, quem não conseguiu acompanhar todos, entra lá na Convênia, dá uma lida, porque isso vai ajudar bastante vocês nesse momento. Então, a gente tem os oito valores organizacionais que resumem a nossa essência e como a gente deve atuar para atingir nossa visão e missão como empresa. E para cada valor existem comportamentos esperados. Então, a gente tem ali, em média, de 5 comportamentos para cada valor, alguns têm um pouquinho menos, tem 4 comportamentos. E aí vocês vão refletir com base nisso, vai ter uma pergunta, pode passar, Val, por favor. Aí no formulário, quando vocês acessarem, vai ter o descritivo do valor, então o que esse valor representa para a gente, e aí a gente vai ter os comportamentos esperados. Então, por exemplo, no valor somos fazedores, a gente tem um comportamento que é sobre a pessoa assume responsabilidade diante do trabalho dela e desafios. Então, vai ter esse comportamento, assume responsabilidade diante de trabalhos e desafios, e aí terão essas 4 opções de resposta. Então, para você refletir, se não demonstrou o comportamento, então em nenhum momento você demonstrou que assume a responsabilidade diante do seu trabalho, você demonstrou parcialmente, então em alguns momentos você mostrou que você tem responsabilidade, demonstrou com consistência, então você sempre demonstrou aquele comportamento, demonstrou com consistência, referência do comportamento, é aquela pessoa que além de demonstrar, de mandar super bem naquele comportamento, ela é referência para os demais também. Então, ela é reconhecida por isso, pelo seu líder e por outras pessoas do time, ou até mesmo por pessoas de outra área, tá? Ainda falando, né, sobre a avaliação de fit cultural, então, ao final de cada valor, a gente também vai ter o campo de comentários para que vocês coloquem exemplos de situações reais que justifiquem a nota atribuída para todos os comportamentos. Então, como eu disse, né, para cada comportamento você vai dar lá, você vai selecionar uma opção, e aí ao final você vai colocar em um único campo o porquê que você selecionou aquela nota, né, que não está nota, mas está o textinho ali para aquela pessoa. E aí,
Para cada pergunta, o avaliador deverá considerar o contexto em que essas situações ocorreram. Isso é bem importante levar em consideração quais são as ações que foram realizadas pelo avaliado e quais foram os resultados gerados. Por que a gente coloca isso aqui? Porque, assim, uma única situação isolada, ela não pode refletir também todos os 6 meses daquela pessoa. Então, um exemplo, eu tenho que mandar os comunicados ali na convênia, e aí quando você sobe o comunicado, tem que flegar lá para poder mandar por e-mail para todos os colaboradores. Eu subi lá um comunicado que a gente tinha combinado, a Val tinha pedido para eu mandar, mas eu não fleguei lá para enviar para todos os colaboradores. Quem não tem o hábito de entrar todo dia na convênia, não viu aquele comunicado e acabou perdendo aquela ação. Só que todos os outros dias eu fiz aquilo certinho, todo mundo recebeu a comunicação da forma correta. Enfim, esse único fato isolado não pode determinar toda a minha avaliação, de que, olha, a Jéssica não foi bem, ela não conseguiu demonstrar aquele valor só porque eu tive um único erro durante aquele período, um fato isolado. Então, a gente precisa que vocês levem em consideração esses 3 fatores para que a gente tenha aí uma avaliação justa. Gé, amei seu exemplo, perfeita. Deixa eu só complementar com uma coisa importante. Claro. A Gé falou sobre fato isolado e eu achei ótimo o exemplo que ela trouxe para falar reforçar aqui sobre resultados gerados. Quando a Jéssica esqueceu de colocar lá na convênia e flegar a opção de que vocês todos recebessem o comunicado pela convênia, era um comunicado super simples e qualquer pessoa que acessar a convênia poderia ver esse comunicado depois. Então, qual foi o impacto daquilo que a Jéssica fez? Praticamente zero. As pessoas não viram o comunicado naquele dia, mas viram depois porque entraram na convênia por outros motivos. E não era um comunicado tão relevante assim. Então, o resultado gerado por conta desse pequeno deslize aí da Jéssica, que sempre mandou os comunicados corretamente, ele é muito pequeno. Mas a gente precisa tomar cuidado para entender se a gente está falando de um caso isolado de algo irrelevante ou de um caso isolado de alguma coisa super grave. Até quando a gente estava montando essa apresentação, na hora de falar dos exemplos, eu e a Jéssica brincamos. Vou usar o time de talent de novo como exemplo. Imagina que a Ingrid, lá do time de talent, nossa nova recrutadora, sempre é maravilhosa e perfeita com todos os candidatos. Todo mundo que ela contrata super elogia o processo seletivo que ela faz, a empatia com que ela tem com as pessoas na hora de fazer a entrevista. Ela tá indo super bem. Só que um dia a Ingrid resolve brigar com o candidato. Sai no braço com o candidato, sei lá, grita com o candidato, xinga com o candidato. Foi uma única vez, mas foi muito, muito grave. Esse tipo de coisa que vocês, avaliadores, tanto você quando estiver fazendo sua autoavaliação, quanto o líder, precisam refletir. Casos isolados, eles não devem ser levados em conta para definir a avaliação como um todo daquela pessoa. Mas se é um caso isolado que gerou um impacto muito grande, você tem que avaliar qual foi esse impacto para fazer uma avaliação coerente. Uma coisa é esquecer de subir um comunicado na convênia, outra coisa é tratar mal uma pessoa. Não que a Ingrid faça isso, nunca fez, nunca fará, tenho certeza. Mas uma coisa é muito menos importante do que a outra. Então, sempre reflitam sobre isso. O contexto, a ação e o resultado. O meu exemplo é real, tá? Mas o da Ingrid não é, juro. Não é, exatamente. Beleza. Aí, aqui só uma atençãozinha aí para quem estiver fazendo a avaliação. Então, antes de iniciar as avaliações, reflita sobre o momento que o avaliado vivenciou na Spark durante o período e em como agiu em diferentes situações. Com o time, demais times da Spark, seu líder, seus subordinados e clientes. Por quê? Esse daqui vale bastante para a avaliação do líder, né? Então, você, líder, precisa estar acompanhando o seu liderado em várias situações, como que ele se comporta em diferentes ambientes, e não só como ele se comporta com você, porque com você ele pode se comportar de uma forma, e de repente com um colega de trabalho ele pode ter outro comportamento, com o nosso cliente ele tem outro comportamento, enfim, e aí com essas outras pessoas não estejam tão alinhados quanto com os comportamentos que a Spark espera daquela pessoa. Camila levantou a mão. Pode perguntar, Cami.
Meninas, na verdade, queria só abrir um parênteses aqui que eu acho importante para o modus operandi que a Spark funciona, que é sobre a metodologia Agile. Por exemplo, eu acho importante também a gente sempre alinhar, os líderes sempre alinharem com os líderes dos núcleos da metodologia o feedback. Então, não só, por exemplo, eu como líder técnica dar esse feedback para as pessoas da minha equipe, mas eu preciso alinhar com os meus pares, ou seja, a Fernanda Massa, que tem a estrutura da linha de Piazza abaixo, com o Marco Guerreiro e a Gisele, que tem as estruturas abaixo do João. Então, eu preciso alinhar o feedback com todos os pares, os líderes indiretos deles, antes de dar o feedback oficial. Pelo menos é algo que eu sempre estimulo para a equipe, que a gente já vinha fazendo os feedbacks, então acho que é só importante abrir esse parênteses aí. Cami, perfeito. Acho que vale até a gente incluir isso lá atrás, quando a gente falou sobre transferências, né? Pessoas que foram transferidas e a gente usou a Sté como exemplo. Acho que vale incluir naquele slide lá depois também para divulgar esse material para vocês. Só que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre o comitê de calibração. Que aí você vai ver que a gente vai ter um momento específico para fazer essa discussão em grupo. Mas bem importante você ter levantado esse ponto também, viu? Uhum. Obrigada, Camis, por complementar. Pode passar, Val. E aí, a gente mostrou para vocês quais são as alternativas lá das respostas, se demonstrou, se não demonstrou, se entregou, se não entregou, como entregou. E é importante ressaltar que não tem resposta certa ou errada. O nosso objetivo é analisar o quanto os comportamentos do avaliado são aderentes à cultura da Spark. Então, não fiquem preocupados com isso de não vou colocar isso daqui porque senão eu vou me prejudicar. Não, a ideia é justamente a gente quer mapear e entender o quanto que vocês estão aderentes à cultura ou não, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa fazer para fortalecer ainda mais a nossa cultura e melhorar ainda mais os nossos resultados. Então, reflitam muito sobre os comportamentos, respondam com muita sinceridade, sejam sinceros com vocês mesmos. Então, tanto na autoavaliação, quanto o líder também fazer uma avaliação do liderado super clara, vai ser super importante para vocês, para o desenvolvimento de vocês, tá? Então, é só um reforço que a gente gostaria de deixar nessa primeira etapa. Agora volta a palavra aí para a Val, para ela continuar com a apresentação. Obrigada, Jess. Não sei se tem mais alguma dúvida aí. Se você puder dar uma olhadinha enquanto eu vou falando sobre o comitê, me avisa se precisar interromper, tá? Tá tranquilo por enquanto. Então, agora a gente fala sobre comitês de calibração. E aí, muita gente também pode estar se perguntando o que é isso, como isso funciona, para que serve. Então, depois de todas as avaliações feitas, a gente vai formar pequenos comitês com os líderes de cada diretoria e convidados. Esses comitês sempre serão mediados aqui pelo meu time, seja por mim ou pela Jéssica, e o grande objetivo é garantir que todos os critérios pré-estabelecidos sejam seguidos. É aqui que entra esse ponto super importante que a Camis levantou para a gente. Então, existe uma expectativa do que é esperado daquele colaborador, independente de que área que ele está e com quem ele se relaciona. Então, se a gente pegar uma pessoa de Sales Op, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha aí em pares, não sei nem se posso falar assim, mas trabalha muito próximo, em conjunto com o time de New Business, é claro que a Fernanda Massa e o time de New Business também vai dar inputs para a avaliação das pessoas de Sales Op. E as pessoas de Sales Op também precisam dar inputs para a avaliação das pessoas de New Business, porque esse relacionamento é muito próximo, essa troca é muito grande. Então, o comitê de calibração, depois das avaliações realizadas, também serve para isso. É o momento para a gente discutir as avaliações que foram realizadas, alinhar alguns pontos importantes e nivelar essas avaliações para garantir que todo mundo usou a mesma régua. Então, por exemplo, trazendo o time da Cami aqui para o holofote de novo. Se a gente pensar no time de Sales Operations, o dia que nós formos fazer a calibração das pessoas, vou pegar só uma parte do time, tá? Sei que tem gente nova chegando, então me desculpa se eu não mencionar seu nome, mas vou pegar os antigos. Vou pegar Camila, João e Aline de Piazza. Vamos fazer um comitê
para calibrar, para ver se as avaliações ali realizadas pela Aline e pelo João foram coerentes, né? E se as avaliações realizadas pelos supervisores abaixo também foram coerentes e estão todas seguindo os mesmos critérios que foram estabelecidos aqui. Então, para essa discussão, a gente pode chamar a Fernanda Massa como representante do time de New Business, para ela levar inputs, ou até mesmo pessoas do time que tenham ligação direta com essas pessoas no dia a dia. Então, é um comitê para a gente discutir sobre as avaliações que foram realizadas. Então, o que a Cami comentou sobre a gente pegar inputs para fazer essa avaliação é importante, sim, e precisa acontecer, mas também vai acontecer esse momento da gente calibrar, da gente colocar todo mundo na mesma página e garantir que a avaliação foi feita usando a mesma régua. E aí, nesse momento do comitê de calibração, a gente traz esses convidados que são de fora da área, porque são pessoas que têm interação com o time, tá? Fica claro, Cami? Complementei o que você tinha falado? Sim? Não? Meu time está devagar, mas complementou perfeitamente. Val, obrigada. Perfeito, imagina. Val, tem uma mão levantada. Pode falar. Val, sou eu, Marcela, de afiliadas. Minha cara não está aparecendo mesmo, é isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse comitê, porque assim, é muito fácil olhar para a Lab e pensar nesse comitê, porque as áreas realmente são mais integradas e falam diariamente, meio que uma depende da outra. No meu caso de afiliadas, a gente é meio que um núcleo à parte. E aí eu queria entender como que a gente deveria organizar esse comitê, porque no final das contas a gente tem muito mais contato com gente de fora, que são os afiliados, do que com gente interna. Foi ótimo você ter feito essa pergunta. Eu podia já até ter comentado sobre isso. Pensem que o comitê é para ajudar a nossa vida e não para atrapalhar, tá? Então, quando eu uso algum time de lab como exemplo, é porque eu estou falando de uma unidade de negócio que tem 6 áreas, né? E essas áreas têm um relacionamento muito grande. Se não forem todas, pelo menos cada área tem relacionamento com outras 2, no mínimo. Então, é uma situação diferente para quem é de lab, é uma situação diferente para quem é de tech, é uma situação diferente para quem é da estrutura compartilhada, então o time de people, o time de finance, o time de branding, o time de operations, quando a Patrícia tiver as pessoas abaixo dela. Então, são estruturas diferentes. Então, fique tranquila que no teu comitê de calibração, a gente vai pensar se a gente vai fazer algo só para o time de afiliadas ou se faz sentido a gente colocar vocês em um outro comitê só para a gente garantir que a régua foi a mesma e não necessariamente para as outras pessoas contribuírem sobre as rotinas do seu dia a dia, as avaliações que você fez do time, tá? Tá bom. A gente vai fazer de uma forma que fique coerente. E já te adianto que a gente não tem resposta certa ainda para o teu caso, tá? Tá lá no pendente de montar o comitê. Tá bom, beleza. Obrigada. Imagina. E aí, depois dessas reuniões desses comitês de calibração finalizados, todas as notas calibradas, todas as pessoas devidamente avaliadas, chega o momento que eu considero que é um dos mais importantes da avaliação, do ciclo de gestão de desempenho como um todo, que é a hora de sentar para fazer o feedback. Então, é reunião de feedback entre líder e liderado. O líder sempre vai ser o responsável por agendar essa conversa individual com cada liderado logo após a gente terminar os comitês de calibração. Então, todos os líderes vão sair desses comitês já com um objetivo, com a tarefa de agendar um bate-papo individual com cada liderado para poder dar o feedback sobre a avaliação. E é importante que no momento dessa reunião de feedback, os dois, tanto o líder quanto o liderado, estejam com um computadorzinho ali aberto na mesa ou no vídeo aqui, como nós estamos hoje, com as avaliações abertas. Porque é o momento do avaliado contar para o líder o que ele colocou na autoavaliação e qual é a percepção dele sobre o trabalho dele, e o líder também contar o que ele colocou na avaliação do liderado, qual é a percepção dele a respeito do trabalho e como responsável aí, um dos responsáveis pela gestão e pelo desenvolvimento daquela pessoa. Então, é o momento de bater essas avaliações e identificar possíveis gaps. Então, um líder tem uma visão de que o liderado está indo super bem, e aí eu já lembrei aqui da atividade que a gente fez, vocês me contaram que vocês têm uma cobrança, uma autocobrança muito grande. Então, a gente pode ter casos do líder que avaliou a pessoa super bem e o liderado se avaliou super mal. Então, esse é o momento de balizar isso também, de falar, carinha, você está indo bem aqui, aqui, aqui. Por que você está tendo essa percepção incorreta do seu trabalho? E
o inverso também é verdadeiro. Quando a pessoa não percebe que ela não está indo bem, ela não consegue identificar esses pontos, então o líder tem que vir e tem que mostrar para ela onde essa pessoa está indo mal, o que ela precisa melhorar e quais são os pontos de desenvolvimento necessários aí para ela aprimorar as entregas e os comportamentos que ela apresenta. Nesse feedback, especificamente, o líder precisa falar abertamente, eu devia ter colocado esse abertamente até maior, abertamente, claramente, para o liderado, quais foram os pontos positivos e quais são os pontos a desenvolver nas entregas que ele fez e nos comportamentos que ele apresentou. Nada de ficar com meias palavras, nada de passar um pano, nada de tentar deixar... Ah, e acho que ele entendeu o recado. Não tem que achar que ele entendeu o recado nenhum. Tem que falar de forma muito clara. Esses são os pontos positivos que eu identifiquei e aqui são os pontos que você precisa se desenvolver, de forma bem transparente. E dentro dessa reunião de feedback é também onde acontece a elaboração dos planos de desenvolvimento individuais, o famoso PDI que eu falei lá no começo. Então, durante a reunião de feedback, o líder e o liderado, depois que o líder contar para esse liderado o que ele precisa desenvolver, eles precisam alinhar quais são os principais pontos de desenvolvimento. Então, o que é mais urgente? O que é mais relevante para esse momento? Por exemplo, preciso melhorar minha negociação. Então, é muito importante que eu melhore a minha negociação. Como eu vou fazer isso? O como é o plano de desenvolvimento individual, o PDI. E aí, dentro desse PDI, a gente precisa ter pelo menos 3 ações que ajudem esse colaborador a desenvolver algum comportamento ou a potencializar o desempenho e a entrega dele. Mas na prática, Valesca, como que funciona um PDI? Como é que a gente faz? Quais são as opções que a gente tem para montar um PDI? Num primeiro momento, às vezes parece meio difícil, meio estranho pensar na prática, o que eu faço para desenvolver alguma coisa. Mas eu juro que é simples, é só que vocês terem em mente sempre que um PDI vai ser composto pelas ações, e essas ações sempre precisarão ser focadas num tipo de aprendizado. Aqui, para nortear vocês e para virar modelo para nossa empresa, a gente vai usar uma metodologia que talvez alguns de vocês já conheçam, que é a metodologia do aprendizado 70-20-10. O que isso quer dizer? Que 70% do aprendizado de uma pessoa, ele vem através da vivência de situações no dia a dia de trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que é quando eu vou lá e coloco a mão na massa, que é quando o meu gestor me dá um desafio maior, que é quando ele me dá uma tarefa diferente para fazer, que é quando ele vira para mim e fala assim, o problema é esse aqui, me traz as soluções. Sei lá, são diversas formas de você vivenciar, de você adquirir o aprendizado, se desenvolver através de situações do dia a dia. E não são situações malucas não, gente, são situações rotineiras mesmo. Eu tô com muita dificuldade de fazer negociação. Então você vai entrar em cada vez mais negociações. Você precisa vivenciar aquela experiência. Tô dando só exemplos aqui, tá, gente? Não se apeguem ao exemplo. E se eu ainda for essa pessoa que tem uma dificuldade com negociação, a gente também pode montar um plano de ação para você focado em aprendizado através da interação, seja com o líder, outros colaboradores ou até pessoas de fora da empresa. O que é isso? É quando a gente vai aprender através da interação com o outro, então através de um feedback, de observar o que o outro está fazendo, de fazer um benchmarking em uma empresa, de realmente olhar qual é o funcionamento da coisa, como aquela pessoa faz determinada ação, para tentar mudar o meu comportamento, para tentar aprender com aquela pessoa. Então, é sempre na interação com outras pessoas, seja de dentro da empresa ou de fora. E por último, a gente tem o aprendizado que vem através de treinamento, que é aquele que a gente está mais acostumado, né? Muitas vezes o colaborador precisa desenvolver alguma coisa e ele levanta a mão e fala, preciso da ajuda da empresa, me paga um curso, deixa eu ir em tal palestra e tal. Vejam que aqui o aprendizado através de treinamento, ele é só uma parte do aprendizado como um todo, né? O aprendizado através de treinamento, ele pode vir através de curso, de treinamentos online, de leituras, de videoaulas, de podcasts, de 1 milhão de coisas. Mas é muito importante que os PDIs tenham todos os tipos de aprendizados para garantir que aquela pessoa realmente vai ter
o conhecimento técnico adquirido ali através de um treinamento, que ele vai conseguir trocar figurinhas com outras pessoas através daquilo que ele aprendeu no treinamento, por exemplo, e que ele também vai conseguir colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, é sempre muito importante que vocês pensem em planos de ação para desenvolver algo que precisa, olhando para esses 3 fatores, nunca só um fator isolado, tá? E todas as ações sempre vão ter que ter um prazo definido. Então, lá na plataforma Flow, vocês vão conseguir colocar em quantas semanas a pessoa precisa fazer aquela determinada atividade. Então, vamos pegar como exemplo de novo o fato de eu precisar desenvolver a minha negociação. Então, primeiro eu entro em uma plataforma de treinamentos e faço um curso super bacana sobre negociação. Depois eu vou sentar com a Jéssica aqui do meu time, que é super boa em negociação. Eu vou ficar prestando atenção como ela fala com os clientes, como ela negocia com os fornecedores. Eu também vou fazer um benchmark com uma pessoa que já trabalha com negociação num ramo parecido com o da Spark há muitos anos. Então, eu vou trocar uma figurinha com ela pelo telefone. E, por último, eu vou entrar em negociação aí com pelo menos 3 clientes no próximo mês, negociações efetivas. Então, aqui é um plano de ação para eu tentar melhorar a minha negociação. Não é o gap que eu preciso melhorar hoje, tenho outros, mas pode ser que seja de alguém da empresa. Então, a avaliação é muito importante, a clareza no feedback é muito importante para a gente chegar nesse momento aqui, de falar o que vocês precisam fazer e como vocês precisam fazer para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. E lembrando que a todo momento a gente precisa que tenha um acompanhamento periódico do líder. Não pode elaborar plano de ação e largar no papel. A gente vai ter um papel forte aqui, eu e a Jéssica, ajudar vocês a lembrar, a cobrar, falar, gestor, cadê? Colaborador, tá fazendo? Mas é muito importante que exista esse acompanhamento para vocês saberem se está dando tudo certo. Tá? Ô, Val, só Claro. complementando, na própria plataforma vocês vão registrar esse PDI e aí o líder, né, ele que consegue imputar qual vai ser o PDI, mas vocês liderados conseguem colocar qualquer status. Então, se você já iniciou, se está em andamento, se você concluiu, então a gente também vai acompanhar através desses status como estão os PDIs, tá? Tem uma mão levantada. Oi, sou eu, a Raquel. Oi. Eu tenho uma dúvida nesse aprendizado através da interação, né? Na verdade, é uma dúvida / observação. Uhum. Na Edelman, né, quando eu trabalhava por lá, eles tinham um programa de mentoria. Então, quando tinha a gente passava por todas essas avaliações, e aí, no fim, acho que nessa parte da interação, eles tinham um programa estruturado, não sei se é estruturado, mas era assim, vamos, Sim. junto com a RH, fazer essa mentoria. Então, passava, sei lá, 6 meses com uma pessoa totalmente de outra área, outros clientes, para desenvolver alguns skills, né? E aí, queria saber se, de repente, formalmente ou informalmente, seria interessante eu, com o meu líder, estabelecer assim, uma vez por mês você vai conversar com fulana de tal para ser sua mentora, ou alguma coisa assim. Isso faz parte, não sei se mais para frente vocês vão conversar. Faz todo sentido o que você está trazendo como exemplo, e até posso acrescentar aqui no material e colocar mais exemplos depois, tá? A mentoria em si, ela é um tipo de interação que nos dá aprendizado também, um tipo de ação, né, que nos dá aprendizado também e tá dentro dessa metodologia do 70-20-10, porque é a troca, né, Raquel, é o fato de você estar ali com uma pessoa que, na maioria das vezes, esse mentor, ele não tem essa palavra à toa, né, ele tem algo para te ensinar, ele tem algum ponto que ele sabe a mais que você, ou que ele vivenciou a mais que você, para te trazer de conhecimento, para te passar de informação. Então, a mentoria, sim, é um plano de ação. Nesse momento aqui na Spark, a gente não tem um programa estruturado, mas eu acho que é uma ideia genial que a gente pode pensar em como levar adiante. Mas pensando no teu plano de desenvolvimento individual ou de qualquer outra pessoa da equipe, vocês podem sim colocar isso como uma ação. Então, por exemplo, a Raquel vai conversar sempre com, sei lá, com a Valesca para falar sobre de um ponto específico que a Valesca vai poder ensiná-la e orientá-la, e vamos fazer isso semanalmente. Com objetivo, com constância, com clareza de objetivo, né? Com constância. Então, dá para a gente usar a mentoria como um plano de ação, sim. Só precisa estar muito bem estruturado, né? Para saber quem vai ser esse mentor, como que ele vai conseguir te acompanhar, que informações ele vai
ter para te passar, mas qualquer tipo de mentoria entra nesse aprendizado através da interação, sim, tá? É um ótimo exemplo. Tá bom, que bom, obrigada. De nada, de nada. E aqui a gente falou sobre esses 3 tipos de aprendizado, né, do modelo 70-20-10. E aí a gente aproveita para trazer uma novidade para todos vocês. Já tinha dado alguns spoilers para algumas pessoas que eu conversei recentemente, mas pensando aí em treinamentos formais, a gente sabe que hoje, né, até então, a Spark não tinha nenhum canal de treinamento formal e a gente não tem aqui dentro do time de People também uma estrutura de treinamento tão organizada e grande para que a gente possa fazer encontros com frequência e treinamentos com frequência. Então, a gente recorreu à... travou. A gente recorreu à Escola Conquer para fazer uma parceria. Então, a partir de agora, todos vocês colaboradores, do estagiário até o head, terão acesso ilimitado à plataforma de cursos da Conquer para fazer os mais de 70 cursos que estão disponíveis lá para se desenvolver de forma comportamental ou técnica. Plataforma Conquer, não sei se vocês já conhecem, se tem alguém aí que já fez algum curso por lá. O curso de inteligência emocional deles é super famoso. Conta aí no chat se alguém já fez esse curso. Mas a gente está disponibilizando essa plataforma para todo mundo. A gente vai disponibilizar, na verdade, a partir do meio de julho, para que vocês tenham acesso a mais essa ferramenta para auxiliar vocês na elaboração dos planos de desenvolvimento individual. Então, vai criar um plano de desenvolvimento individual referente a treinamento? Entra na plataforma Conquer, verifica se tem algum curso lá que possa te ajudar com isso. São mais de 70 cursos, videoaulas gravadas, super bacanas, com certificado no final. Uma forma super legal de se desenvolver. Então, temos essa ferramenta aí para ajudar nessa elaboração dos PDIs que forem focados nesse treinamento formal, tá? A gente vai fazer, muito provavelmente no meio de julho, um mini treinamento, um bate-papo rápido para a gente apresentar a plataforma para vocês, mostrar quais são os cursos disponíveis, como que faz para acessar, mas a gente já queria aproveitar esse momento aqui para contar essa novidade. Não sei se alguém comentou aí no chat se já conhece a plataforma, se já fez algum curso por lá. Me conta, Jé. O pessoal tá animado, ficaram felizes com a novidade. Teve gente que já fez e tem gente que já fez e tá fazendo ainda outros cursos. Que maravilha! Então vai poder fazer mais um monte, gente. E é acesso ilimitado mesmo, sabe? Pode fazer quantos cursos, onde e quando quiser. Mas é claro que a gente sempre vai focar também no desenvolvimento de vocês. Então não esqueçam, a plataforma tem acesso ilimitado, mas tenham muito clareza de sentar com o gestor e definir exatamente o que vocês precisam desenvolver, pensando nas entregas e na carreira de vocês. Para também focar quais são os cursos importantes em cada momento, porque na hora que a gente abre a Conquer, o coração até dispara, gente. Tem muito curso legal para fazer lá dentro, principalmente cursos voltados aí para soft skills. Quero desenvolver a negociação, vamos pegar esse exemplo de novo. Tem negociação com influência, tem apresentações para negociadores, tem speech de vendas / negociação, tem 1 milhão de coisas. Então, vocês vão aproveitar bastante, com certeza. E aí, depois de todos esses passos feitos, após a reunião de feedback com o líder e a elaboração aí dos planos de ação e de definir quais são os treinamentos da Conquer que a pessoa vai ter que fazer, cada pessoa precisa acessar a parte de feedbacks na plataforma Flow e preencher o campo de comentários. É o único ponto aí do feedback do PDI que quem deve preencher é o colaborador. É um campo de comentário super simples, mas ele existe dentro da plataforma para ser o acordo selado entre o líder e o liderado. Sabe aquela história do li, aceito e concordo? Quando a gente vai lá e tica, quando a gente está se comprometendo com algum site, algum produto, alguma coisa? É a mesma coisa aqui no PDI. Vocês precisam entrar lá, dar uma olhada em tudo que foi imputado lá no momento do seu feedback, porque não esqueçam, você vai estar com o seu computador e o líder vai estar com o computador dele. Então, conforme vocês forem conversando, ele for te dar o feedback dos seus pontos positivos e pontos a melhorar, vocês vão pensar no PDI juntos, vão botar o PDI lá no login de acesso do líder e logo em seguida, quando ele salvar e enviar, você entra e dá o ok em tudo que estava lá. Então, no campo de comentários, você vai lá e coloca: concordo com tudo que o meu gestor me trouxe, estou super disposto a fazer acontecer a partir de agora. E a partir daí é a hora de aprimorar o seu desempenho e colocar em prática o que foi combinado. É realmente o acordo selado. O li concordo com todos os termos.
E aí passou um tempo, tô colocando meu PDI em prática, já tô vendo melhora nos meus comportamentos ou na minha entrega, tudo caminhando muito bem, ou às vezes algumas coisas ainda precisam ser ajustadas e faz parte, mas depois da realização do feedback, da elaboração do PDI, vocês vão ter um tempo para colocar em prática tudo aquilo que foi combinado, mas alguns meses depois, a gente vai ter aí uma conversa formal de one-on-one entre líder e liderado. Já pode ter gente pensando, o que é esse 2.1 aí? É um termo muito usado em várias empresas. One-on-one basicamente quer dizer uma conversa importante de um para um. É um momento que está ali de pessoa para pessoa. É um momento que nós dois estamos sentados para falar de desenvolvimento, de carreira, de assuntos importantes e nada vai nos atrapalhar. Eu acho que por isso que esse termo viralizou tanto. É de um para um mesmo. É uma conversa aberta, uma conversa franca, uma conversa importante entre duas pessoas, tá? E aí, antes da gente falar das formalidades do one-on-one entre líder e liderado que precisarão acontecer, eu quero reforçar um outro ponto bem importante aqui, que é feedbacks informais, sejam eles positivos ou corretivos, devem continuar acontecendo, gente, a todo momento, né? A pessoa foi lá e fez um puta projeto, entregou aquele job lindo, merece aplauso, merece abraço, merece elogio mesmo. Ah, e a pessoa teve um deslize super pequeno, coisa simples. Conversa com ela, corrige. Fala, cara, realmente, realmente, você tinha que ter flegado ali a caixinha na hora que você foi mandar o comunicado na convênia e esqueceu. Tá tudo certo, mas perceba que você fez isso, talvez porque você estava um pouco desatenta nessa hora, ou porque eu tinha te passado diversas outras demandas que você estava fazendo correndo. Então, assim, vamos conversar sobre o que aconteceu. Esses feedbacks informais, sejam positivos ou corretivos, devem acontecer sempre que necessário e a todo momento. As pessoas precisam saber se elas estão se saindo bem ou não. E aí, falando essa frase, eu vou comentar sobre esse livro depois, mas eu já vou falar aqui agora também. Eu não sei se vocês já conhecem, quem é do meu time sabe, porque eu sou chata, e todo mundo que entra no meu time, eu dou um livro que a Jéssica vai mostrar ali para vocês agora, que se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Gente, a Jéssica, a Deja, as meninas, todo mundo que eu já entreguei o livro já leu, pode comentar. É um livro muito bobinho, muito simples, mas muito focado em gestão de pessoas, porque ele fala de feedbacks na vida. Ele fala sobre a troca, essa retroalimentação, né? Feedback quer dizer isso. Ele fala de feedback, de como os feedbacks devem acontecer a todo momento. A gente precisa trocar feedback com o marido, com o colega, com o gestor, com os amigos, com a família. A gente precisa saber se a gente está indo bem, a gente precisa entender o que a outra pessoa tem a dizer também. Então, quem nunca viu esse livro, leia, é muito bom. Jé, fala que é bom também, só concorda para não acharem que eu tô defendendo o autor à toa. Eu mandei aqui no chat, é muito bom, gente. Ele é tão bom que no material, até que a gente está fazendo para o curso para o treinamento para os líderes, eu coloquei, a Val ficou toda feliz. Ela, ai, você colocou um exemplo. Eu falei, coloquei, porque é muito bom. E é uma historinha, então é uma historinha super fácil de entender, não tem aquele monte de termo técnico, enfim, é bem facinho de entender. É muito bom. Exato, exato. A gente vai contar mais no próximo treinamento para os líderes. Era maravilhoso, gente. Então, assim, precisa acontecer a todo momento. Essa troca, essa retroalimentação tem que acontecer a todo momento. Então, vamos conversar, vamos trocar feedbacks a todo momento. Mas é claro que nós também estabelecemos pelo menos uma reunião formal de one-on-one entre líder e liderado, que precisa acontecer um pouco depois. Eu vou mostrar o cronograma no final, tá? Mas essa reunião tem que acontecer um pouco depois de vocês terem definido aí as ações do PDI, do colaborador, que vai ser uma reunião para direcionar mesmo se aquele carinha ele tá no caminho certo, onde ele precisa trabalhar para melhorar o seu desempenho individual, se precisa recombinar alguma coisa. Ah, vi que esse PDI aqui não tá surtindo o efeito que a gente imaginava. Vamos combinar uma outra coisa? Vamos fazer um jogo diferente aqui? Tudo para garantir que a pessoa realmente está se desenvolvendo. Eu acho que o mais importante, que eu não falei lá no começo, mas eu acho que o mais importante para a gente deixar claro aqui para todo mundo a gente não está criando burocracia, a gente não está trazendo mais uma ferramenta que vai dar trabalho para as pessoas e que elas vão precisar de tempo para preencher. A gente quer que vocês se desenvolvam. E a gente sabia que faltava uma ferramenta para poder nortear como isso ia acontecer. Então, usem desses momentos. É muito importante,
para o desenvolvimento de vocês, todas essas etapas que a gente falou, que a gente já comentou aqui, as dúvidas que vocês trouxeram também são importantes para a gente refletir. Como a Clau falou lá atrás, a dúvida que ela trouxe, eu fiquei aqui pensando, gestor, se você não tem certeza se está claro para o seu colaborador o que é esperado dele, conversem sobre isso. O one-on-one pode ser feito a qualquer momento para falar, cara, você está entendendo o que eu te pedi? Você sabe onde você está indo e o que você está fazendo? A gente não está aqui como robôs que precisam entregar. Como nós somos pessoas que refletem tanto, a gente precisa refletir, precisa externalizar isso. Então, gestor, eu não entendi. Eu não entendi porque você está pedindo isso, eu não entendi para onde eu estou indo, eu não sei o que fazer. Conversem, se alinhem. O one-on-one é importante para esse direcionamento e ele também é muito importante para todos esses outros fatores aqui e mais muitos outros, mas eu vou focar nesses que estão aqui. Então, essas conversas entre o líder e o liderado, eu acho que o primeiro ponto e talvez o mais importante de todos é que essas conversas ajudam a estabelecer uma relação de confiança. Então, independente do cargo que a gente ocupe, a gente precisa confiar no gestor e o gestor confiar no nosso trabalho para que a relação flua bem. Eu posso ter sido a melhor RH nas outras empresas onde eu passei, mas a partir do momento que eu entrei aqui na Spark, ninguém sabe o que eu fazia lá fora. Então, o que eu preciso fazer para criar uma relação de confiança com o meu gestor? E o que o gestor precisa fazer para ajudar esse colaborador a se abrir? Então, o one-on-one também é um momento de conhecer aquele colaborador, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele costuma fazer, como que tá a família, qual a importância da família na vida dele, se ele tem alguma novidade para contar, o que ele sonha, o que ele tem de objetivo. Vocês sabem tudo isso? Vocês líderes sabem tudo isso dos funcionários, dos colaboradores de vocês? Pensem nisso. Nenhum resultado vai melhorar, nenhum comportamento vai mudar se não existir essa relação de confiança entre as duas partes, tá? E pensando nessa relação de confiança, precisa também ter a troca de feedbacks, porque a todo momento aqui a gente está falando do líder dar feedback sobre o desempenho do liderado. Mas o one-on-one também é importante para todos os liderados falarem, gestor, eu tenho uma coisa para dizer. Esses daqui são os pontos super positivos que eu vejo em você e na sua gestão, e esses também são pontos que eu acho que a gente precisa rever, a gente precisa reavaliar, porque para mim não está funcionando. Você atua de determinada maneira, às vezes eu não entendo, às vezes eu não concordo, não sei. Pegue os feedbacks que vocês têm para passar para os líderes também e usem para esse momento. Isso, no primeiro momento, é estranho, né? Falar, nossa, eu vou dar feedback para o meu chefe? Sim, porque é o feedback que vai ajudar vocês a estabelecerem uma relação de confiança. E se você, gestor, nunca recebeu um feedback do seu liderado, eu deixo a reflexão aqui. Será que ele está feliz ou será que ele tem medo? Será que ele tá receoso de falar alguma coisa? Ou será que ele tá feliz? Porque se ele tá feliz, ele também tem que falar. Cara, adoro trabalhar com você, sabe? Quando você faz as reuniões desse jeito, quando você me passa as orientações dessa forma, para mim fica claro. Então, troquem os feedbacks, porque é bem importante. E esse momento também é importante para falar sobre desenvolvimento e carreira. Vocês já pararam para pensar que o líder que está acima de vocês, independente do cargo que você ocupe, se você for um head, o C-level que está acima de você, ele não está sentado nessa cadeira à toa. Ele tem uma experiência gigantesca, seja na Spark, seja em outras empresas, seja no segmento de marketing de influência ou em outro. Ele é um cara que não está sentado nessa cadeira à toa. Então, use o one-on-one para absorver conhecimento. Fala de desenvolvimento, fala de carreira, fala de próximos passos. Pergunta para esse cara como que ele chegou, onde ele chegou, que curso que ele fez, com quem ele falou, por que caminho ele foi, com que ele trabalhou, que empresa ele passou. Tem um monte de coisa que vocês podem trocar figurinhas e que vai ajudar no seu desenvolvimento também. E por último, e não menos importante, use esse momento para falar de motivação, de obstáculo e de preocupação. Gestor, você sabe o que está tirando o sono do seu funcionário hoje? Você sabe se aquele job foi tão pesado que ele não está conseguindo pensar em mais nada e é por isso que às vezes ele esquece de fazer uma coisa, responde um e-mail errado? Você já contou para ele que não tem problema, que esse obstáculo que está aí na área de vocês hoje, você vai ajudar a tirar? Aliás, ele sabe quais são os obstáculos? Você, gestor, sabe o que motiva o seu time? Você já perguntou? O que você gosta? Você gosta de dinheiro? Você quer ser promovido? Você gosta de ser elogiado? O que te motiva? O que me motiva é a Spark fornecer Gympass. Ótimo, o RH fica feliz e essa pessoa continua com a gente. Mas o que motiva uma outra pessoa pode ser a grana. O que motiva o terceiro pode ser o relacionamento com as pessoas. Mas a gente só vai saber se vocês conversarem. Vocês precisam estar muito bem alinhados, precisam se conhecer.
Então, eu acho que aqui, para fechar, falando de one-on-one, é importante a gente deixar bem claro que é um momento de 1 para 1, para que vocês realmente se conectem. Esse é o mais importante. Acho que ao invés de 2 pontos, tinha que ser a flechinha para os dois lados, porque é um retorno, sabe? É uma relação a dois que precisa ser estimulada e ter essa troca ali a todo momento, sabe? E aí, vamos chegando para o final. Já falei horrores. Já precisa complementar alguma coisa até aqui? Não, tá perfeita. O pessoal tá super acompanhando e amando. Belezinha. Vamos falar sobre papéis e responsabilidades com mais uma perguntinha. Gente, esse ano, quantas vezes você pediu, tá? Não é que ele aconteceu. Quantas vezes você pediu feedback para o seu líder? Deixa eu até ver se vai funcionar aqui. E para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você tem interação no dia a dia. Ih, eu que não tô conseguindo ler o QR Code. Quantas vezes você pediu? Que você falou, ei, eu tô me saindo bem? O que você achou do que eu fiz? Meu trabalho tá legal? Tá faltando alguma coisa? Você tem alguma sugestão para me dar? O meu não funciona, gente. Vai carregar. O de vocês já tá indo? Carregou o meu, abriu. Aê, agora tá indo aqui. Ó, o Vamos pessoal ver. já tá respondendo. Tá conseguindo ver? Várias vezes. Sempre, a cada job entregue. Uma única vez. Perdi as contas de quantas vezes foram. Algumas vezes. O tempo todo. Mais de 15. Eu adoro as pessoas do mais de 15, né? A gente foi contando, né? Pedir feedback, pedir feedback, pedir feedback. Teve gente que falou pouquíssima, mais para os colegas do que para os líderes. Aí tem um receio ali de perguntar para o líder, né? Várias vezes, costumo sempre pedir. Entretanto, feedback formal mesmo foram poucos. Ó, líder, tem que fazer o feedback formal. Mais gente falando, vixe, foram poucas. Umas 2 vezes, nenhuma. Teve gente que falou 0, porém eu queria ter pedido. Gente, esse queria ter pedido, ele é muito importante sobre o que eu falei anteriormente. Se a pessoa queria ter pedido e ela não pediu, tem uma responsabilidade aí dos dois lados, né? A pessoa não se sentiu confortável, não teve a coragem, nem sei se a verdade é essa, mas será que o gestor deu abertura? Vamos pensar sobre isso. Teve gente que falou o tempo todo, converso praticamente diariamente com o meu líder sobre pontos. Com a equipe solicitei feedback também, converso com frequência durante a semana. Às vezes acho que falta abertura para esse tipo de pedido. Para o líder não, mas eu peço para os meus colegas de trabalho. Diversas vezes tenho as respostas necessárias para melhorar. Que bom. Teve gente contando, eu cheguei faz pouco tempo, mas sempre que dá eu peço feedback, pelo menos a cada entrega. Maravilhoso, peça mesmo. Adoro feedbacks, mas não lembro de pedir com grande frequência. É difícil, né? Às vezes, eu sempre falo, às vezes a gente fica atolado nas demandas, em tudo que está acontecendo. É muito difícil de parar para olhar para a gente, né? E para o que realmente importa, que é o nosso desenvolvimento. As entregas são muito importantes, mas a gente só vai conseguir evoluir cada vez mais se a gente conseguir se desenvolver. Gente, vou ler tudo com calma depois, tá? Mais de 50 respostas. Mas por que eu fiz essa pergunta tão importante? Fico feliz de muita gente estar pedindo feedbacks, mas quero deixar um recado aqui para todos vocês. Vamos cuidar do desenvolvimento? Então, o momento aqui do ciclo de gestão de desempenho, onde tem a avaliação, feedback, PDI, não pode esse feedback ser uma surpresa para o liderado. Não pode. Não pode. Ele é só uma constatação do que o liderado já sabia, porque você já tinha falado. Então, líder, dê feedbacks constantes para o seu time. Não deixa chegar no momento da avaliação para despejar tudo que aquele cara fez de bom ou de ruim ao longo do tempo. A gente, nesse meio do caminho, pode perder um talento, porque essa pessoa ou ela não se sente valorizada, ou ela tá indo mal e a gente desliga, ou ela tá indo mal e não quer trabalhar aqui porque ela sabe que tá indo mal. Então, o feedback não pode ser uma surpresa. Líder, dê feedbacks constantes. Liderado, peça feedbacks constantes ao seu líder e às pessoas com quem você tem interação no dia a dia. Conforme a gente estava fazendo esse material, eu falei para a Jéssica, eu falei, tem um papel muito grande nosso, que eu estou feliz, muito feliz da gente colocar em prática hoje, que é lançar essa avaliação, porque existe um papel da Spark
que eu e a Jéssica representamos aqui como time de People, que é fornecer as ferramentas para que as pessoas façam a avaliação, para que exista um cronograma a ser cumprido. Tudo isso é muito, muito importante. Mas não tem nada mais importante do que o líder que usa todo o talento e toda a experiência que ele tem para ajudar uma pessoa a se desenvolver e o liderado a se autodesenvolver e correr atrás. Ai, meu líder nunca me chama para conversar. Chama você, marca lá direto na agenda dele. Fala, ai, Jéssica, eu vi na sua agenda aí que tem um espacinho livre, marquei meia hora pra gente conversar, porque eu quero saber como eu tô me saindo. A própria Jéssica já fez isso comigo. Ei, vamos falar que eu acabei de chegar e não sei se tá tudo bem. Eu falei, tá tudo tão bem que eu esqueci de te falar que tava. Então, vou te falar agora. Então, às vezes as situações passam, gente. Então, não deixem as situações passar. A avaliação não pode ser uma surpresa. Vocês precisam sentar para fazer o feedback formal, já tendo muita clareza do que vai ser falado e do que vocês vão escutar. E aí, antes de abrir para dúvidas, eu só queria mostrar mais uma coisa, que é a nossa agenda, o nosso cronograma sobre tudo isso que a gente está falando. Então, pensando em toda a autoavaliação de fit cultural, entrega técnica, a avaliação que o líder deve fazer do seu liderado, tanto de fit cultural quanto de entrega técnica, que a Gé explicou para todos vocês, a gente vai ter o mesmo prazo, tá? A gente tinha colocado um prazo menor e tinha dividido, mas a gente achou melhor deixar do dia 1º de julho ao dia 29 de julho, para que vocês possam acessar a plataforma e fazer a autoavaliação. Então, não importa o cargo que você ocupa, do estagiário até o head, todos precisam fazer, do estagiário até o C-level, desculpa. Todos vocês precisam fazer a autoavaliação, que é entrar lá e você mesmo se avaliar. E líder, todo mundo que está abaixo de você também precisa ser avaliado. Ah, mas quem é que vai fazer essa avaliação? É o líder direto. Então, vamos pegar um exemplo fácil aqui. Gi Panceira, de Squad. A Gi tem diversas gerentes abaixo dela. A Gi vai ter que avaliar 60, 50 pessoas que a gente tem em Squad? Claro que não, senão não dá nem tempo. A Gi me mata se a gente inventar isso. A Gi vai ter que avaliar as gerentes. As gerentes precisam avaliar os supervisores. Os supervisores precisam avaliar o time. Ah, eu sou sei lá, eu sou um assistente que me reporto para gerente. Então, sim, você vai ser avaliado pela gerente. Vamos pegar outro caso. Gabizinha, é nível assistente, está lá no time de New Business, reporta diretamente para a FEMASA. É a FEMASA Head que vai fazer a avaliação da Gabi. Ah, Valesca, como é que eu sei quem eu vou ter que avaliar? A gente já tinha todas essas informações na convênia, mas eu validei com supervisores e com gerentes de área nos últimos dias. Então, quando vocês acessarem a Flow, vocês vão conseguir visualizar lá dentro apenas as pessoas que se reportam a vocês. Se por algum motivo sentiu falta de alguém, falou, mas eu achei que fulano também era eu que avaliava e não outra pessoa. Sentiu falta de alguém? Avisa a gente que a gente vê se teve algum problema de hierarquia. Mas, tecnicamente, a gente subiu líderes e liderados através de uma planilha, então vocês só devem ver a avaliação das pessoas que vocês realmente precisam avaliar, tá? Terminando as... Val, não, só ia reforçar que lembrando que só para quem entrou, gente, até dia 31/3. Quem entrou após essa data não vai conseguir acessar a plataforma da Flow nesse momento, só ficará liberada a partir da próxima avaliação, e aí o de vocês será o one-on-one com o seu líder. Então, se o seu líder não agendar o one-on-one, faça como a Val falou, agende você mesmo o one-on-one, tá? E tem uma mão levantada, é a Camis. Oi, Cami. Oi, gente, eu de novo. Só uma dúvida que inclusive a gente estava armando uma rodada de feedbacks em julho, antes de saber desse material, e já tinha surgido essa dúvida. Tem os gestores recém-promovidos na equipe, nível supervisão. A orientação é que os supervisores façam os feedbacks com os coordenadores, alinhando sob a orientação, o direcionamento dos gerentes, ou os gerentes, ainda por ser muito recente, os gerentes façam o feedback diretamente? Primeira opção, Cami. Perguntei porque eu imaginei que fosse dúvidas, talvez pudesse ser dúvidas de mais pessoas. Não, e bacana você ter falado isso. A gente comentou, a gente deu lá atrás o exemplo de pessoas transferidas, mas também tem esse caso de pessoas recém-promovidas. Então vamos pegar a Cal e a Marília, me corrija se eu estiver falando nomes errados. Cauane e Marília, maravilhosas, do time de Sales Op, acabaram de se tornar supervisoras. Elas não têm ainda, e tá tudo certo, não teve, gente, não tem ainda a visão 100% de gestão do time, porque as pessoas que estavam abaixo delas ficavam com a Aline antes. Então, o importante é que elas façam o quê?
Os liderados estarão abaixo delas na avaliação. Antes de avaliar qualquer pessoa, elas precisam sentar com a Aline para conversar, antes de imputar tudo isso no sistema e mandar a avaliação através da plataforma Flow. E também não tem problema se durante o feedback, a elaboração do PDI, tiver o liderado, a Cauana e a Aline. Ou o liderado, a Marília e a Aline. Não tem problema nenhum que o antigo gestor ou o novo gerente da área, que agora são João e Aline, participem também. O que importa, gente, é que sempre a avaliação seja realizada pelo gestor atual com embasamento. Seja do gestor da outra área. Então, por exemplo, no caso da Cauana, ela tem mais um ponto importante. Na hora de avaliar a Esté, corrige se a gente deu o exemplo errado, tá? Mas a Stephanie fica abaixo da Cauana agora. Na hora de avaliar a Esté, ela vai precisar colher informações com a Neila também, porque a Esté ficou a maior parte do tempo lá com a Neila. Então, não faz sentido a gente passar para a Neila avaliar e a Neila montar um PDI, sendo que a responsabilidade da Esté agora é de ser os OP. Então, a Neila pode criar um PDI que não faça sentido. Então, a responsabilidade é da Cal sentar junto com a Esté para fazer o feedback e o PDI, mas ela já sabendo quais são as informações importantes que a Neila tem para passar para ela. E se a Aline quiser participar para acompanhar pelo fato da Cal ter sido recém-promovida, também é perfeito. É tudo sobre gestão de pessoas, é tudo sobre desenvolvimento. A mesma isso que eu ia falar, acho que até como triângulo, né? Exato. A mesma coisa, você como diretora, agora que tem gerentes abaixo de você. A Aline e o João, maravilhosos, promovidos com muito mérito, mas acabaram de ser promovidos. Se você quiser participar do feedback que eles darão para as supervisoras, também pode, não tem problema nenhum. É até recomendado, tá? Obrigada, Val. Por nada. É isso, então. Avaliação e autoavaliação. A Yara também quer falar, Val. Pode falar, Yarinha. Oiê, eu tenho uma dúvida. Quando a troca de liderado, ele vai avaliar o líder que ele passou mais tempo ou o líder atual dele? Eu digo isso, por exemplo, às vezes eu tenho troca de liderados entre coordenadores, entre supervisores e tudo mais. Nesse caso, eu entendo que eles vão fazer juntos, né, essa avaliação, mas também deveria ter um feedback desse liderado com o seu líder anterior, não? Eu tô pensando, peraí, eu tô pensando na sua pergunta. Quer me dar um exemplo que fica mais fácil? Por exemplo, a gente vai ter a autoavaliação, certo? E a avaliação do líder também. Aqui em Production, algumas vezes a gente faz a avaliação de baixo para cima, do liderado para o seu líder. Perfeito. Feedback. Nesse caso, como que a gente faria isso? Da última vez, a gente colocou ambos, tanto o seu líder atual quanto o seu líder anterior, para você também fazer esse feedback. Como que funcionaria dessa forma? Tá, te conto. Primeiro ponto para deixar claro para todo mundo. Essa é uma boa prática que, por enquanto, é só do time de production, tá? Então, dentro do nosso ciclo de gestão de desempenho, existe eu, Valesca, me autoavaliando, todo mundo se autoavaliando, e o nosso líder direto avaliando o nosso trabalho. A gente ainda não tem a avaliação do líder, ou do liderado, desculpa, pro líder. É uma boa prática do time de production. O que vocês podem, ou seja, você não vai conseguir imputar isso na nossa ferramenta, tá? Na Flow. Preciso parar de fazer? De forma nenhuma. Se é uma coisa que funciona para vocês, continuem fazendo. O ponto, pelo que eu entendi da sua pergunta, houve mudanças aí na gestão. Você está querendo entender se avalia o novo gestor ou o antigo gestor, certo? Exato, porque vai ser uma dúvida ainda que não tem esse campo na plataforma. Sim, não, sem problema. Aqui eu vou dar a minha sugestão, tá? A minha sugestão é que sempre o líder atual seja o foco e o liderado atual seja o foco. Então, por exemplo, na sua avaliação, independente se você passou por outras áreas ou não, quem tem que te avaliar hoje, assim como eu comentei o caso da Cauana, quem tem que te avaliar hoje é a Nath, que é a sua diretora direta. Ah, mas eu acabei de chegar no time de produção, tá? Mas você vai continuar no time de produção. Você vai estar, nos próximos meses, você vai estar no time de produção. Então, é a Nath que vai te ajudar nesse momento. Então, eu acredito que quando a gente fala da avaliação invertida, a pessoa também tem que avaliar o gestor que vai estar com ela nos próximos dias. Ah, mas eu passei muito tempo com outro gestor.
acho que não tem problema, tá? Não é o nosso caso atual, mas acho que pode também incluir a percepção da pessoa que ficou muito tempo com aquele gestor e que depois mudou de área, de gerência, de célula, né? Você tem várias células aí dentro. Eu acho que por ser uma avaliação, né, de baixo para cima, ainda nova, Yara, eu acho que não vale ficar criando muita regra, não. Pergunta até para as próprias pessoas, vocês se sentem mais confortáveis avaliando quem? Quem você tem mais insumo para avaliar? Porque às vezes aquele cara que está há pouco tempo com um determinado gestor, ele vai falar, meu, nem sei o que dizer, estou há pouco tempo. Então não crie regras tão rígidas, não. Eu acho que dá para deixar mais flexível, sabe? Tá bom, obrigada, Val. De nada, de nada. Desculpa a enrolação para entender sua pergunta, perdão. Tem mais alguma pergunta? Mamá gravidinha, tá aparecendo para mim. Tudo bem? Tudo, e você? Justamente minha pergunta é porque eu estou grávida. Essas datas, elas podem ser antecipadas, no meu caso, porque senão eu não vou conseguir nem avaliar e nem ser avaliada, dar os feedbacks. Mas a gente tá pensando o que a gente vai fazer em alguns casos, tá? Mas muito provavelmente, quem tá de licença, bebê. Você tá de licença, você vai deixar toda a avaliação e o que você daria de feedback e a pessoa que te cobrir vai fazer esse papel. Igual a entrega do job, sabe? Toma aqui o BO, que você tem essas atribuições na minha ausência. Então, no teu caso especificamente, que a gente já sabe que em agosto, né, Má? Começo de agosto? Começo de agosto já tem baby chegando, a gente pode se planejar de você deixar isso pronto para que a pessoa que vai estar no teu lugar possa fazer, ou melhor ainda, se der tempo de já fazer, você faz antes de sair. Tá bom. Era isso que eu queria saber, se eu poderia antecipar. Pode, melhor ainda, melhor ainda. A gente pode até pensar que no comitê de calibração, a gente pode começar com a sua área, para garantir que você já vai ter a informação que precisa para partir para o feedback PDI. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada, de nada. Antes das próximas perguntas, se a gente tiver aí, eu só vou fechar aqui falando do cronograma para eu fechar essa apresentação e poder ver a carinha de vocês. Então, a gente falou da autoavaliação e da avaliação. O prazo é do dia 21 a dia 29 de julho. E aqui eu quero reforçar um ponto muito importante. Má falou da licença maternidade dela, mas tem um outro ponto que é: ai, vou estar de férias em julho. Nós já verificamos a convênia e não tem ninguém de férias do dia 1 até o dia 29. Então, não tem desculpa. Tá gravando isso, né? Não tem desculpa. Todo mundo vai ter pelo menos uns 4 dias para fazer a avaliação e para fazer a autoavaliação. Então, se você vai sair de férias em julho, já se organize para fazer a avaliação e a autoavaliação antes de sair, porque a gente colocou esse prazo grande para ninguém ficar de fora. Porque imagina, você se é um gestor, sai de férias e não faz a avaliação do seu time fica sem ser avaliado, ele fica sem nota, ele fica sem feedback e PDI, porque até você retornar a gente já passou dessa fase. Então, não tem desculpa, tá? E aí, depois das avaliações, a gente tem os comitês de calibração, que a gente quer fazer na primeira quinzena de agosto. E conforme a gente for fazendo os comitês finalizados, já dá para começar feedback PDI. Então, terminamos o comitê de squad, por exemplo, a Maria já pode começar a fazer feedback PDI do time dela. Por isso que comitês feedback PDI acontecem meio que em paralelo. Mas deixamos o prazo de feedback PDI ao longo de agosto inteiro também, porque a gente sabe que é bem trabalhoso e é para vocês fazerem com calma. Então, tem bastante tempo para vocês conseguirem cumprir essa etapa. E por último, né? Não por último, porque a gente está falando de um ciclo, mas aqui no finalzinho da nossa etapa a gente tem o one-on-one entre líder e liderado, que vai acontecer em mais ou menos 2 meses depois do feedback do PDI. Então, lá em outubro, a gente vai também reforçar com vocês para que façam o one-on-one com os seus liderados para fazer o acompanhamento e reforçar todos aqueles pontos importantes que a gente falou sobre o one-on-one, de estabelecer confiança, entender motivação, obstáculos. Tudo isso é bem importante de ser abordado nesse momento de one-on-one, que vai acontecer em outubro. Aí, terminando o cronograma, já volto para as dúvidas. Só queria reforçar que, durante o ciclo, surgiu qualquer dúvida? Primeiro ponto de contato de vocês é um material super prático que a gente vai deixar disponível na convênia. Ai, não sei onde clicar.
tenha o manualzinho aí salvo no seu computador, porque no manual a gente colocou os prints de tela e vai ficar tudo mais fácil. Ah, minha dúvida é mais técnica ou ela é um pouco mais complexa. Temos a Jéssica aqui como responsável oficial pela avaliação, pelo ciclo de gestão de desempenho como um todo. Então, se ficar com alguma dúvida mais complexa ou mais técnica, pode entrar em contato com a Gé através do Teams, Jéssica Paixão, ou através do e-mail dela, tá? E aí, deixa eu voltar agora para ver a carinha de vocês e saber se a gente tem mais dúvidas, alguma coisa que não ficou claro. Conta para mim, Jé, que eu tô abrindo o chat aqui. A Juliane tá perguntando quem estiver de férias durante os comitês. Férias durante os comitês vai ser bem parecido com pessoas que não conseguirem fazer os feedbacks ou PDIs, tá, Ju? Você precisa deixar as informações para que alguém participe no seu lugar. Esse alguém, na maioria das vezes, vai ser quem? A Gi, né? No teu caso, vai ser a head da área. Porque ela precisa ter os insumos e o que você levaria para o comitê para que ela possa defender a ideia que você ia defender se estivesse lá. Então, a Gi até levantou a mão, a Gi vai falar que não quer participar, quer ver? Gi, o que você vai falar? É que eu acho que esse momento do one-on-one, né, super valioso, essa troca. Então, eu acho que talvez uma possibilidade é tentar antecipar, estudar o que a gente perfeito. Pedir até para o time ter esse gasto, porque eu acho que todo mundo vai estar mega interessado em saber e finalizar e concluir. Então, o one-on-one é super valioso. Eu acho que concordo, Gi, concordo. Nesse caso que a Ju perguntou, especificamente dos comitês, faz até sentido se o gestor não puder participar de forma nenhuma, porque é lá que a gente vai balizar se a avaliação faz sentido. Então, é um momento super importante, mas não chega nem aos pés de feedback PDI, né? Então, feedback PDI, vamos fazer com o gestor sim, né? Vamos antecipar ou vamos fazer um pouquinho depois, vamos ver o que dá pra gente fazer, mas vamos fazer sim. O comitê, a gente consegue dar uma contornada se tiver alguém fora. Obrigada, Val. Imagina. Tem mais dúvidas? Cauana, amando os exemplos comigo, assim eu não fico com nenhuma dúvida. Que bom. Cauana, ainda vou trazer aqui para o time, né? Eu tenho fé. Nossa indicadora oficial de talentos. Garota propaganda do programa Indique um Amigo. Nossa, vou te dar um peroba de presente, Valesca. Não tenho vergonha, que eu indico, inclusive. Faz tempo. Aliás, eu indiquei Pode botar na avaliação de desempenho dela. Eu indiquei para o Resenha Digital, só que não sei o que deu. Então, assim, faz tempo que eu não, de fato, indico alguém que passou. Mas indicar, eu tô indicando. Ela indicou mesmo para o Resenha, né, Cal? Só que o rapaz é de fora. Ai, amiga, dá uma chance para ele. Ele tem disponibilidade para mudar para São Paulo, tranquilo, tá? Aquelas. A gente dá uma olhadinha aqui. Ele já tem até onde ficar, ele falou para mim. Olha, aí sim, então tá bom. Assim que eu gosto. A Cauana já ganhou 3 salários mínimos com as indicações. Indicou mais ou menos isso. Ela já ganhou bem mais. Eu não vou nem abrir aqui que a galera vai ficar com ciúmes. Gente, tem que fazer uma renda extra em algum lugar, né? Nossa Frila, a Aline falou, é nossa Red Hunter Frila. Maravilhosa. Gente, mais dúvidas? Mais alguma coisa que a gente não falou, que não tenha ficado claro? Todo esse material a gente vai salvar em PDF, botar na Convênia ainda hoje, tá? Mas tem mais alguma coisa aqui que a gente não tenha falado? Ô Val, só é importante ressaltar que a gente vai disponibilizar o material, lá vai ter o link, como vocês entram, mas hoje ainda não estará disponível para vocês, tá? É só a partir de amanhã. Então, hoje a gente vai ainda liberar as avaliações, liberar os acessos de vocês, e aí amanhã de manhã, quando vocês acessarem, aí sim já estará lá disponível, e aí eu também fico à disposição, caso alguém tenha alguma dificuldade em acessar, ou entrou, viu que tem alguma coisa, tá faltando algum liderado, tá faltando alguma coisa, eu fico super à disposição aí também. Pode me chamar no Teams. No Teams é mais rápido do que no e-mail, então fiquem à vontade. Perfeita. Estamos aqui para ajudar vocês, gente. Que seja um ótimo ciclo para todo mundo, com muito desenvolvimento, com muitos planos de ação maravilhosos para a gente alavancar ainda mais as nossas entregas e a Spark como um todo. E contem com a gente nessa jornada, tá? Qualquer dúvida, estamos por aqui. E muito, muito obrigada por terem ficado aqui depois de todo esse tempo. É claro que eu falo demais, passei 11 minutos, então desculpa o atraso. Bora almoçar. E obrigada por estarem aqui, viu? Um beijinho para todos. Obrigada. Tchauzinho, até mais. Obrigada. Para a gravação. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tô parando a gravação.